plantando capim e o boi, aumentando as pastagens para desenvolver pecuária. É reserva do Estado, mas fulano está entrando, devagarzinho está entrando, lá em tal lugar tem tal área. Aí ajustava jagunço e ia para lá. E assim foi. Quando chegou a um determinado ponto, por exemplo, aquela parte lá já ficou mais aberta. Aí veio vindo para cá. Esses senhores, os Duarte, já veio por depois. Quando ele veio, a onça já estava morta. Ele veio só ajudar a acabar de tirar o couro, né? Porque os outros já tinham entrado, já tinham feito o que pôde. E nesse meio tinha justamente apoio de alguém dos galão. Na década de 50, a exploração de madeira e o desmatamento se intensificam. Cresce a população da região, criam-se novos municípios e aumenta a sua importância política. Em 1950, as leis que regiam podem ser as mesmas de hoje. Só que não tinha nem órgão fiscalizador. Tinha a lei, você querendo sobreviver no meio de uma mata, querendo abrir, aumentar gado, aumentar sua renda. E não tinha nada que fiscalizava você. Tinha, como não? Tinha os florestal, mas tinha o chefe. Você não vai lá hoje. E a gente, como diz, tem que escutar e não pode falar nada, né? Eu vi e não estou enxergando. Grileiros associados a políticos fazem todo tipo de pressão pela extinção das reservas. Defendem que eram um empecilho ao desenvolvimento regional. Preparam vários planos para acabar com as reservas e legalizar as terras griladas. Nessa corrida que houve para a ocupação lá do Pontal, também se procurou ocupar uma área onde está o Morro do Diabo. Estavam dando lá o chamado golpe da arrematação. O pessoal se declarava dono de uma área, não pagava os impostos, e depois os impostos eram executados e aí as pessoas passavam a ter um título. Enfim, era uma conspiração, porque quem deveria fiscalizar não fiscalizava. As denúncias do golpe da arrematação têm muita repercussão na imprensa. É a primeira grande campanha para a preservação ambiental. Estava prevista uma invasão de mais de 1000 pessoas. O secretário da Agricultura pôs a polícia militar. Na marra, ele impediu a entrada de todo mundo lá. Os apurados que esses títulos eram falsos, imediatamente a justiça anulou os títulos. E nessa área do Morro do Diabo foi possível salvar alguma coisa. Fracassada essa tentativa, os grileiros passam a agir junto à Assembleia Legislativa. Com acusações e projetos de lei, vários parlamentares trabalham no sentido de extinguir as reservas e legalizar títulos de propriedade. Ficaram conhecidos como Amigos do Deserto. Enquanto a discussão se estendia, os grileiros usavam a tática da terra arrasada, onde não haveria o que preservar. Então, os governos não estavam muito preocupados com a regularização fundiária ou com a situação agrária do Pontal do Paranapanema. Eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles era de que maneiras que eles poderiam se apropriar das terras da região. Muitos governadores, inclusive, se tornaram grileiros aqui na região. O processo de destruição da floresta se acelera com a construção do ramal ferroviário de Dourados, que corta as reservas com a promessa de chegar ao Mato Grosso. A obra é executada por uma empreiteira que obtém extensa área dentro da grande reserva do Pontal. Naquela época lá, era uma mata muito bonita, tinha peroba, tinha cedro, tinha guaritá, uma mata mesmo, uma mata fechada. Foi feito o desmatamento, a limpeza todinha no trecho, até chegar em Rosana, né? Aproveitando a ferrovia, os grileiros procuram promover a formação de várias colônias para criar fatos consumados e valorizar as terras griladas. A extração de madeira atingia seu auge na região. Apenas a reserva do Morro do Diabo se mantinha. Havia, de fato, interesses madeireiros, né? As nossas cidades aqui, cidades pequenas, de 4, 5 mil habitantes, tinham 8, 9, 10 serrarias que cortavam dia e noite.
Então a estrada de ferro chegou aqui em Pirapozinho, de Pirapozinho veio a Mirante, e vem vindo aqui, até chegou até aqui, aqui ponto final. Aí nós íamos marcar a madeira aqui direto, até acabar a madeira. E acabou a estrada de ferro também. Infelizmente isso aí. Os governos estavam ligados a grandes grupos de colonização do Pontal. Então isso foi feito com a cumplicidade dos próprios governos, né? Porque existiam essas áreas, né? Estavam instituídas, mas o próprio governo, em muitos casos, até contribuiu para que houvesse a supressão da floresta. Enquanto a questão agrária ia se definindo pelos interesses dos grandes fazendeiros, a justiça voltava a julgar as terras griladas do Pontal do Paranapanema como devolutas. E essas terras se tornaram definitivamente devolutas. Só que a posse dos particulares sobre elas continuava. Se são devolutas, quer dizer que são públicas. E se são públicas, são do povo. Aí não tem dúvida. Em outras regiões, os movimentos sociais no campo começam a incomodar. As ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, defendem os direitos dos trabalhadores rurais do Nordeste, contrariando as classes dominantes. A questão agrária era considerada essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. No Pontal, uma fazenda improdutiva foi desapropriada para assentamentos da reforma agrária. O golpe militar tira da cena política a discussão sobre grilagem e reforma agrária. Os movimentos sociais são reprimidos e o Estado dá incentivo aos latifúndios, que se multiplicam por todo o Brasil. Na década de 70, o Pontal vive o desmatamento final, com aumento da concentração fundiária, das fazendas de gado e abertura de estradas. A única exceção era a reserva do Morro do Diabo. Nessa época, ocorre mais um escândalo ambiental e social. A fazenda Alcídia é denunciada pela aplicação de um desfolhante cancerígeno usado na Guerra do Vietnã. Não ficou resíduo nenhum na terra, apesar de ter uma aparência indecente, que se seca, parece que virou inóspito o local. Consta que houve o uso do tributon, né, que tem os componentes do agente laranja para a derrubada da floresta. Então, se sobrevoava essas regiões, espalhando esse agente químico sobre a floresta e depois se colocava fogo, né? Eu sei que o nome era agente laranja, agora eu vejo que seria um tipo 2,4-D ou 2,5-D, porque era mais forte. Agora, a forma química não tem nem capacidade para falar. Nunca teria imaginado, sem ver, que a floresta tinha sido totalmente erradicada. Sobraram só algumas árvores que não foram cortadas por benesses ou por benevolência de alguém. São árvores que não serviam para fins de serraria. Não serviam para serrar, não serviam para madeira. A madeira era muito dura ou não pegava fogo bem. Então essas que restam foram abandonadas. Eles cortaram tudo, como se fosse uma navalha passada assim na face da terra, né? A paisagem que antes era 95% de florestas e 5% de várzeas, a gente achou uma paisagem com 96% de pasto e alguma coisa de cana. Então era bastante assim, desoladora, totalmente aberta, assim, ainda com efeitos do agente laranja que foi usado na época da abertura assim, do Pontal. Mas era uma matriz, uma paisagem totalmente desanimadora no sentido de pensar uma possibilidade de se trazer algo de volta. Com a crise do petróleo, o governo militar cria o Proálcool, dá grandes incentivos ao cultivo de cana-de-açúcar e à construção de usinas para a produção de álcool. Como os empréstimos e subsídios garantem um ótimo retorno, o Pontal passa a ter grandes canaviais. O governo militar e a CESP, a empresa estadual de energia, iniciam a construção de 3 grandes usinas hidrelétricas na região: Taquarussu, Rosana e Porto Primavera, planejadas para iniciar a operação nos anos 80. A construção de Porto Primavera, a maior de todas, ficou a cargo da Camargo Correia, que já detinha grande área no local. A desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira leva à paralisação das obras das usinas, provocando a dispensa de milhares de trabalhadores.
e já você tinha uma massa de gente que estava desempregada, junto com agricultores já sem terra da região, já foi o estopim. O conflito social, permanente na região, começa a ganhar grande visibilidade. Naquele tempo de repressão aos movimentos sociais, os trabalhadores contavam com o apoio da Comissão Pastoral da Terra. A igreja ela fez uma grande coisa. Primeiro foi abrir a porta para nós atuar dentro do regime militar. Depois foi ela cumprir um papel através da teologia de libertação. Quando eu estou falando em igreja, eu estou falando em filosofia, estou falando da teologia de libertação. Essa teve um papel fundamental na construção da sociedade justa e formando seus agentes para que eles construíssem movimentos, tanto o movimento sindical como o movimento sem terra.